Está escrito no Evangelho segundo João, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, o amor de Deus é altruísta e visa a nossa salvação. A carta aos Hebreus pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Mas por que essa salvação é grande? Jesus respondeu a essa pergunta em João 3, versículo 16. Primeiro ponto: a salvação é grande por causa de sua procedência. A Bíblia diz: porque Deus amou. Esse amor é eterno e incondicional. Deus colocou seu coração em você desde a eternidade. Ele nos amou quando éramos inimigos e apesar de sermos pecadores. Deus ama porque é de sua natureza amar, de sua essência. Ele é amor. O cumprimento desse amor alcança pessoas desde Adão até o último ser humano. A largura envolve todas as nações, raças, povos e tribos. A altura mostra que ele brotou no coração de Deus e a profundidade é que ele desceu ao encontro do mais miserável pecador. O segundo ponto: a salvação é grande por causa de sua amplitude. O texto diz: porque Deus amou o mundo. Ou seja, o amor de Deus é extensivo a todo mundo. Judeus, gentios, ricos, pobres, pretos, brancos, todos, indistintamente. Ele não faz acepção de pessoas. Deus ama aqueles que não são dignos de serem amados. A ênfase não é que Deus seja capaz de amar um mundo tão grande, mas capaz de amar um mundo tão mau. Deus amou o mundo mau, para redimi-lo da sua condição de pecado. O terceiro ponto: a salvação de Deus é grande por causa de sua intensidade. O versículo bíblico diz: porque Deus amou tanto o mundo, amou o mundo de tal maneira. Ou seja, o amor de Deus é indescritível, é eterno, é um amor deliberado. Ele amou sacrificialmente, ele deu seu Filho, entregou tudo. Ele amou a cada um de nós na eternidade. Ele nos planejou. Ele pensou em nós. Ele não abriu mão de nenhum de nós. Deus resolveu amar-nos e nos escolher para Ele. Ele nos escolheu em Cristo para a salvação. O quarto ponto: a salvação é grande por causa de sua dádiva. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Quem muito ama, muito dá. Deus nos amou a tal ponto de não poupar o próprio Filho. Ele entregou seu Filho para ser pregado numa cruz, para que fôssemos perdoados. Cristo é o Cordeiro substituto para o pecador condenado. Deus comprou-nos mediante o sangue de Jesus. Deus não nos amou porque Cristo morreu por nós, mas Cristo morreu por nós porque Deus nos amou. Ele nos deu seu Filho antes da fundação do mundo. Deus deu a contínua e continua dando o seu Filho. Ele o está oferecendo neste momento. Por isso é importante que a gente pare, reflita e aceite-o enquanto há tempo. O quinto ponto: a salvação é grande por causa de sua oportunidade. O texto diz:
porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Ou seja, a salvação não é resultado das obras que nós fazemos para Deus, mas da fé que nós depositamos em Cristo. Deus deu seu Filho não aos que guardam a lei, não aos eticamente sadios, não aos religiosos, não aos que praticam boas obras, não aos sinceros, não somente aos que amam a si mesmo, mas a todo aquele que nele crê. Crer em Cristo é acreditar firmemente na verdade do Evangelho, é apropriar-se da verdade do Evangelho. É preciso colocar a nossa fé em Jesus e aceitar o que Ele fez por nós. É descansar unicamente nessa fé para a nossa salvação. O sexto ponto: a salvação é grande por causa da segurança do livramento. O texto bíblico diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ou seja, há um juízo divino que alcançará a todos. A única maneira de escapar é crer em Cristo. Os que creem são selados, são lavados, justificados, guardados e têm seu nome escrito no livro da vida. Quem crê jamais perecerá. Como pode alguém perder uma coisa que é eterna? Aquele que crê é membro do corpo de Cristo. Poderia Cristo perder seus membros? Aquele que crê já passou da morte para a vida. Está justificado e nenhuma condenação há mais para ele. Tornou-se filho de Deus. É nova criatura. Nasceu de novo. Foi selado com o Espírito Santo da promessa. Nunca perecerá eternamente, porque tem a vida eterna. E o sétimo e último ponto: a salvação é grande por causa de sua oferta. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, não é vida passageira, é vida eterna, é a mesma vida de Deus, é comunhão com Ele. Enquanto Jesus, o Verbo eterno, existir, os salvos viverão e se deleitarão no seu amor. Enquanto houver eternidade, os salvos continuarão a enchê-la com alegria, regozijo e felicidade. Pensemos nisso, no amor de Cristo